de Deus e obviamente, desse povo de Deus. Não é? E esse é um ponto bastante interessante, porque as consequências dessas ações não é, têm sido drásticas. Não é? Porque na medida em que elas estão a serviço, não é, muitas vezes a ideia do serviço não passa pela própria ideia da conservação e da manutenção. Mas isso demandaria mais tempo para aprofundar. Com relação à questão do tópico religião e política, eu acho que a chave para isso aí, pelo menos eu tenho pensado um pouco nessa questão, foi, eu acho, a queda do Muro de Berlim, a falta de um parâmetro não é, para servir de referência. Implica dizer, se toma não é, os avanços sociais e políticos das experiências religiosas que produziram Gandhi, Martin Luther King, que produziram, por exemplo, aqui no Brasil, não é, vários teólogos, e no contexto latino-americano, vários teólogos não é, situados no campo da teologia da libertação, esses últimos principalmente, numa base teórica muito próxima e em diálogo com o marxismo, não é, você percebe o quanto final dos anos 80, não é, com o fim da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a queda do Muro de Berlim, não é, como a ideia de um coletivo, por exemplo, no caso da teologia da libertação, não é, era o respaldo a tudo aquilo que era mais de um, eram os sindicatos, eram as ligas camponesas, eram os movimentos sociais de apoio aos índios, era o povo de Deus que caminhava. E ao contrário, tá, com um único parâmetro, com uma única percepção, eu acho que se tendeu a romper a ideia de um coletivo e de um sujeito aparecer cada vez mais forte e individualizado aí. É o que, por exemplo, a gente pega no caso dos chamados carismáticos. Né? Quer dizer, Deus age no indivíduo, não age no grupo. Não é? Deus me proporcionou alguma coisa fantástica. Deus me concedeu algum bem. Deus me fez isso. Deus é sempre o sujeito a aparecer. E é algo que, de fato, eu acho que é um outro movimento que se instaura no mundo, principalmente com o fim dessas experiências, se utópicas ou não, mas o fim de se pensar nessas experiências coletivas, como sindicatos, como ações de pastorais da terra, pastorais indígenas. Então, eu acho que a ausência de um contraponto a um sistema capitalista, cuja ênfase é o bem-estar do indivíduo e não de um coletivo, né, pode ser uma boa referência para nós ali. E para o Marquinho, a Primavera Árabe, quer dizer, de novo, eu acho que associar as revoltas populares com experiências democráticas, eu não sei se elas necessariamente são sinônimos, né? Particularmente para o norte da África e para o chamado Oriente Médio, né? A novidade foram as revoltas populares, mas de nenhuma forma essas revoltas populares produziram instituições que viessem a permitir ou viabilizar o desenvolvimento de aparatos democráticos ali. Ao contrário, no caso de uma revolta popular na Síria, ou a luta entre sunitas e xiitas, de uma forma mais evidente, os sunitas, de forma alguma, estão planejando
instaurar ali um sistema democrático na Síria pós-Assad. Ao contrário, o que se observa é que são grupos tão fundamentalistas quanto os que vão ser, assim espero, retirados do poder. Então, eu acho que a ausência da experiência democrática nesses ambientes mais árabes, a ausência de possibilidade de se pensar, talvez a exceção seja a Turquia, estados laicos, aonde a sociedade venha a ser a última palavra e não clérigos a dar essa última palavra a partir das suas interpretações, é que inviabiliza ou que justifica e permite os assassinatos que agora nós estamos vendo ao vivo pela TV no Egito, onde, pelo visto, a maioria da população que repele a Irmandade muçulmana, repele a partir de atos marcadamente autoritários. Isso também foi o caso norte-americano. O macartismo, nos anos 50, como uma reação aos comunistas ali infiltrados, teve o respaldo da sociedade norte-americana para, em defesa da democracia, prender de forma arbitrária, expulsar norte-americanos do país, tudo para salvaguardar a democracia. Quer dizer, o Estado democrático funcionando e permitindo um autoritarismo que nada tinha a ver com democracia, mas que se justificava em nome da defesa da democracia. Então, nesse ponto há algumas similaridades, mas eu acho que as experiências mais de pensar estados laicos, de pensar o povo, mesmo utopicamente, no exercício do poder, isso está longe de um país árabe, talvez a exceção seja a Turquia. E talvez o Irã, que a gente também critica bastante. E esse movimento que está havendo exatamente no Irã, né? Esse movimento de seleção dos clérigos. Ali eu acho que é um bom exemplo, né? A eleição é direta e é pela maioria mesmo, é o povão que vai e vota, né? Então, esse é um dado bem legal, que nós tendemos a ler aquilo, a experiência iraniana, exclusivamente como teocrática. Mas isso não é verdade, não. Isso é uma certa deformação do ponto de vista da informação. O doutor quer complementar a questão do Hélio, né? Deixa eu só um complemento, porque nessa parte de política, que daqui a pouco eu me perder, nós estamos em cima da hora do lançamento do livro, né, do professor, eu já pedi para ele ali autografar, e quero dizer o seguinte: o NUPESA, nosso núcleo, com certeza, eu acredito que vocês queiram ouvir o professor Cheritarese falar sobre esse Jesus Cristo histórico, sobre esse líder, né, talvez que até onde eu sei, professor, eu penso que ele não escreveu uma linha, mas eu queria saber, depois, o tempo que ele passou lá nas cavernas de Alcorã, lá na região do Mar Morto, onde ele aprendeu muito com os essênios, e você vê, o cara é tão importante, passados aí 2000 anos, então nós estamos falando dele. É fantástico, né? O poder de comunicação, de liderança, é aquele conceito weberiano, né? Da liderança carismática, uma coisa incrível. Eu só queria lembrar aqui, complementando até o que o professor falou, tem duas leituras interessantes que você poderia fazer. Uma é o Princípio Terra, do Leonardo Bosch, é um livro antigo, que ele fala justamente do grito dos excluídos, né, da questão da teologia da libertação, isso que o professor estava falando. O outro é um trabalho mais recente, dos anos 90, do Stuart Hall. Os dois são livros fininhos. A identidade cultural na pós-modernidade, em que ele tem um capítulozinho, e você observa que é só uma letrinha, em que ele fala assim: as relações entre tradição e tradução.
tradição e a tradução. Aí ele puxa por fundamentalismo. É bem interessante, e você observa tudo aquilo que o professor falou e expôs, ele explicou bem, já não tem mais dúvidas, que aquilo que Maomé falou com certeza não foi seguido. Com certeza não foi seguido. Então, em todos os lados existe isso. Agora, com relação àquele monoteísmo, você afirmou, realmente, se nós pegarmos um filósofo cristão, nunca vi disso, né, mas um filósofo cristão chamado Francis Bacon, ele lá no século XVII, ele cunhou uma frase famosa: informação é poder. Eu uso muito em sala de aula para iniciar a disciplina de Fundamentos de Ciências Sociais. Informação é poder, sem dúvida. Agora, ele citou uma outra frase muito terrível, como você falou aí. Deus criou a terra para esta servir ao homem. O pensamento de politeístas, como da cultura hindu, via a terra como uma irmã que tinha que ser bem cuidada. E há uma relação que o Capra coloca no seu primeiro livro, o Tal da Física, entre a dança de Shiva e a construção do universo e a preservação da terra. Muito lindo. 1969, esse livro. E o outro, basta você ir lá no Jardim Botânico, acho que ainda está lá, logo que você entrar, olhou assim para a sua esquerda, no chão, tem uma estátua de bronze, em que aparece o planeta Terra e um monte de ninfas girando em torno desse planeta. É a deusa Gaia, a deusa mãe. Então, realmente, só complementando, é uma coisa interessante, complementando também um pouco o que o professor falou, mas essas duas leituras, elas vêm justamente ilustrar isso aí que o professor falou, até sobre política, o grito da terra, essa construção. Pena que não dá mais para discutir, mas com certeza, eu não sei, vocês querem que a gente traga aqui o professor novamente? Para falar de Jesus? Você topa vir? Então já é. Então, nesse momento eu quero agradecer a todos, convidar agora, a gente parte agora para o lançamento do livro, e é muito bom, o doutor falou que a gente não consegue dar conta de tudo, mesmo porque não é o objetivo justamente da semana estar lançando o núcleo, e certamente esse núcleo tem muita coisa para debater. Então, esses 2 dias, tanto ontem, com o Chico e com o André Nunes aqui na mesa, e o Filizola, apontou coisas para a cidade que a gente tem ainda que explorar, e as perguntas e as respostas não deram conta de todas as questões. Hoje não é diferente e amanhã também não deverá ser. Vamos ter questões em aberto que esse núcleo pode estar produzindo e respondendo nas suas oficinas. Então, com isso, eu já digo que a inscrição para as oficinas, para quem tiver interesse, já está aqui o papel para se inscrever nas oficinas com as datas e os temas. Quem tiver interesse não necessariamente precisa ser da Estácio de Sá, ou inclusive do campus da UNEP, pode ser de outras universidades ou de fora da própria universidade, que o núcleo tem a ideia de ser isso mesmo, transdisciplinar, transcultural e plural mesmo, para a gente continuar esse debate. E agora, então, a gente parte para o lançamento e convido todos a estarem amanhã, no mesmo horário. A gente vai estar aqui com a Arleide, o Freixo e o André Marques, debatendo desenvolvimento, direito e meio ambiente. Então, a gente está aqui amanhã. Agradecer a todos aqui, o André, que oferece Não, né? Fiz a intervenção bacana, achei legal, ele tá aí na oficina.